Oi, Adri. Oi, Ai, que fofos! Amo muito, gente. nós vamos ficar aqui juntinhos. Ai, que delícia! Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro Mimadas PCMDR. Fechando esse encontro com chave de ouro, não podia ser melhor do que vocês dois. Foi escolhido a dedo para fechar o encontro. São queridos demais Obrigado. do meu coração. Obrigada, gratidão pela disponibilidade. Eu sei como é agitada a agenda de vocês e prontamente vocês deram um jeitinho de estar aqui com a gente para fechar esse encontro. Então, muito obrigada. Receba todo o mimo do nosso coração, de todas as mimadas para vocês. Que bom, querida. Um beijo grande e nós que agradecemos o convite. Então, Bom, então, um bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos aqui a este encontro, onde eu e a Adriana vamos conversar com vocês um pouquinho sobre este tema das famílias recasadas, né? Famílias frutos de recasamento, os meus, os seus e os nossos, dentro desse tema mais amplo que é qualquer maneira de amor vale vale amar? amar, né? Essa é a pergunta. Muito bem. A gente pensou sobre esse tema que para conversarmos sobre recasamentos, os meus, os seus e os nossos, a Adri está aqui nos apresentando, então, Não, então vamos só a começar a gente nos é apresentar. melhor a gente se apresentar. Então, Uhum. eu sou a Adriana Zanonato, eu sou psicóloga, trabalho com infância, adultos, casais e família, sou supervisora dos cursos do INTCC e sou uma das diretoras do INTCC também, do Rio e de Porto Alegre. Sou terapeuta de MDR há bastante tempo, facilitadora, organizadora e supervisora de MDR. O Prado. Então, eu sou médico psiquiatra, terapeuta de indivíduos, casais e famílias, também sou aqui do INTCC de Porto Alegre e vou, mais pela minha experiência com casais e famílias, vou participar junto com a Adriana deste encontro de hoje sobre esse tema tão desafiador. Não é? Então, para começar, nós pensamos que para a gente compreender os recasamentos, a gente tem que começar por compreender os divórcios, não é? Porque recasamentos são encontros, são uniões de pessoas, pelo menos uma delas, divorciadas. Não é? A gente considera que o recasamento, então, vem no mínimo de uma separação, às vezes de duas separações, quer dizer, a separação do homem e da mulher, né? Que podem ter, nos casamentos anteriores, filhos ou não. Então, esta questão de que já a esta altura essas pessoas estão numa segunda experiência de casamento, ela traz um grau de complexidade maior ainda do que os casamentos. Os casamentos já são complexos, né? Porque cada indivíduo vem de uma raiz, de uma família, vem né, de uma origem familiar com regras, com crenças, com tradições diferentes e com toda uma experiência de vida, enfim, diferente. Imaginem agora isto numa segunda etapa, onde as pessoas já casaram, às vezes tiveram filhos, separaram e agora, então, vão recasar, né, novamente. Então, a gente pensou em dar um toquezinho sobre o que acontece antes do recasamento, que são, então, os divórcios. Os divórcios, segundo alguns autores, eles podem ser divididos em quatro grandes grupos, que esta autora, Constance Arons, chama de uns nomes interessantes. Ela diz que esses quatro grupos podem ser colegas cooperativos, amigos perfeitos, companheiros zangados ou inimigos ferozes. Esta é uma divisão como se fosse uma pizza em quatro partes, como se cada um dessas partes são mais ou menos 25% dos casos. O que quer dizer isso? Que os amigos perfeitos são aquela quarta parte dos divórcios em que tudo dá certo, as pessoas são amigas, se separam na boa, sem grandes mágoas, sem grandes confusões, seguem amigos, seguem participando da vida da família, enfim, tudo
tudo bem, recebe os novos companheiros de uma maneira amorosa, afetuosa, todo mundo pode ser amigo, ou pelo menos se dá civilizadamente bem. Essa é uma quarta parte, a melhor parte, digamos assim, dos divórcios, né? Na outra ponta tem uma outra quarta parte, que são os inimigos ferozes. Esses são os divórcios difíceis, são os divórcios litigiosos, são os divórcios sofridos, são os divórcios traumáticos, são os divórcios que deixam profundas marcas nos indivíduos e nos filhos dos casais, do casal que se divorcia. Então, no meio do caminho, os companheiros zangados e os colegas cooperativos seriam estágios intermediários, onde há alguma mágoa, as pessoas se separam, brigam um pouco, ficam magoados por algum tempo, levam um tempo para se acertar novamente, mas acabam ficando civilizadamente amigos, mantêm uma colaboração, enfim. Então, são divórcios razoavelmente bem resolvidos, né? O grande problema dos divórcios são os inimigos ferozes. Por quê? Porque esses inimigos ferozes depois também vão casar novamente com algumas outras pessoas, e aí nós vamos ver algumas complicações. O divórcio tem 3 faces, vamos dizer assim, que eu chamo, que seria o divórcio emocional, o divórcio de fato e o divórcio legal. O divórcio emocional seria quando as pessoas deixam de querer o outro, né? Nem sempre se dá ao mesmo tempo, aliás, na grande maioria dos casos, sempre um primeiro deixa de gostar, deixa de querer, deixa de se sentir satisfeito com a relação, e o outro ainda quer continuar. Então, isso é um dos dilemas complicados da etapa do pré-divórcio e depois do divórcio, mas acabam, como para ter um casamento é preciso que 2 pessoas queiram, se um não quer, 2 não casam. Então, acaba que mesmo contrariando a vontade de uma das pessoas, o casamento acaba terminando em divórcio, né? Isso traz algumas dores aí, mas, enfim, acaba terminando em divórcio. O divórcio emocional acaba acontecendo. O divórcio, de fato, é a separação de casas, quando as pessoas constroem cada um o seu lugar, e o divórcio legal, quando fazem os acertos jurídicos da situação. Nem sempre as coisas acontecem nessa ordem, né? Porque, às vezes, por exemplo, acontece um caso extraconjugal explosivo, que alguém descobre, fica magoado, manda o outro embora, etc. Então, se dá uma separação de fato, sem ter havido ainda um divórcio emocional, e muito menos um divórcio legal. Então, as coisas podem acontecer em ordens diferentes, mas essas 3 etapas precisam se cumprir para que haja um bom divórcio. O que acontece? Às vezes, se não há o divórcio emocional, de uma das partes, pelo menos, isto complica o pós-divórcio e vai também impactar lá adiante nos recasamentos, porque se alguém fica ainda preso emocionalmente ao parceiro, isto vai, de alguma forma, interferir nas etapas posteriores do pós-divórcio e, eventualmente, de um recasamento. O divórcio tem algumas grandes questões a ser resolvidas, né? Quem é que fica com a guarda dos filhos, que hoje em dia o mais buscado, o que mais as pessoas procuram é a guarda compartilhada, mas às vezes, por circunstâncias diversas, um fica com a guarda e o outro fica sendo o pai visitante, né? Porque guarda compartilhada é muito boa quando os pais se dão bem, quando as pessoas conseguem conversar e combinar as coisas relacionadas aos filhos, né? Agora, por exemplo, os inimigos ferozes não conseguem fazer isso. Então, guarda compartilhada de inimigos ferozes é uma coisa muito difícil de acontecer. A questão da pensão, hoje em dia, já não é um problema tão grande. A maioria das pessoas trabalham, homens e mulheres, têm os seus rendimentos, enfim, mas sempre, em alguns momentos, é preciso fazer algum repasse de valores de um pai para outro pai. Mas essa questão sempre dá problema, né? Na grande maioria das situações, a questão da pensão, tu não acha? Sim, porque às vezes mesmo não tendo muito direito, porque o homem e a mulher, né, trabalham ambos, mas se um ganha mais que o outro, a pessoa sente que haveria um direito de receber algum valor, né, por conta da diferença de ganho. E isso, as coisas não são exatamente assim, né? O que é preciso é que seja assegurado adequadamente o padrão de vida dos filhos, e isso
em geral, é justo que seja repartido entre os pais se ambos trabalham, mesmo que um ganhe mais que o outro. E aí, às vezes, a boa vontade dos parceiros pode levar a que o que ganhe mais pague uma parte maior, faça algum acerto para que as pessoas fiquem bem no pós-divórcio. E o mesmo com a divisão dos bens, né? que às vezes quem trabalhou e construiu o patrimônio, vamos dizer, com a sua profissão que seja mais rentável, um empresário, um profissional bem-sucedido, acaba tendo a ideia de que ele construiu o patrimônio, então é tudo dele, o que, na verdade, num casamento de comunhão parcial de bens, não é assim que acontece. Quer dizer, o patrimônio é de ambos e precisa ser repartido meio a meio. Então, isso, às vezes, gera conflito. O importante é que tanto a questão de pensão como de divisão de bens seja feita de uma maneira justa, porque uma das grandes causas de sofrimento pós-divórcio, de conflito pós-divórcio, é a injustiça. Né? Se a divisão de bens é feita de uma maneira injusta, ou se a questão de acertos financeiros é feita de uma maneira também injusta para uma das partes, que deixa uma das partes fragilizada, com muita dificuldade, enfim, que sacrifique de alguma forma uma das partes, isso leva a sofrimento e leva a conflitos no pós-divórcio. Então, um bom equilíbrio, uma boa justiça na distribuição de bens e recursos do pós-divórcio contribui para uma relação amistosa e colaborativa no pós-divórcio, especialmente envolvendo filhos. E ainda, a comunicação entre os ex-cônjuges é um dos aspectos fundamentais do divórcio, né? Porque, como a gente viu ali anteriormente, é desejável, é o melhor que pode acontecer, que haja uma boa comunicação, que as pessoas sigam sendo respeitosas, amistosas, se não amigas, pelo menos tendo uma relação civilizada e colaborativa com os seus parceiros. E jamais uma relação de inimigos, porque isso vai trazer muitos problemas para os dois parceiros do divórcio e especialmente para os filhos também na sequência disso. Os filhos ficam intermediando a comunicação dos pais e isso não é bom, né? Sim, quando ela está interrompida, né? Quando os inimigos não se conversam, os inimigos não falam só por meio de advogados ou através dos filhos, o que é pior ainda. Então, ficam mandando recados, ficam falando mal do outro, ficam todo o tempo, né, atacando o ex-cônjuge. Isso é um sofrimento imenso e coloca os filhos num conflito de lealdade imenso. Né? Então, isso afeta o tipo, então, do relacionamento pós-divórcio, afeta todo o funcionamento da família e, portanto, também os novos casamentos de cada um dos ex-cônjuges. Por isso que entendi que a gente devia revisar isso um pouquinho antes dos recasamentos, porque, dependendo de como eles saem dos seus divórcios anteriores, ou um ou ambos, né, vai estar a sua condição de poder estabelecer uma boa relação com um novo parceiro. Né? Aliás, é uma coisa muito interessante isso, porque aqui já chegando um pouquinho nos recasamentos, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque só para completar a parte dos divórcios, né? Que bons divórcios são tão variados como bons casamentos, né? O que os diferencia é a ausência de rancor e o interesse mútuo do casal no bem-estar dos filhos. Quer dizer, basicamente, isto aqui que vai fazer a grande diferença. Quer dizer, com que sentimento as pessoas saem dos seus casamentos anteriores, né? Se carregados de mágoa, de rancor, de ódio, até nos casos dos inimigos ferozes, né? Ou se saem com aquele sentimento de que, bueno, vivemos alguns bons anos, fomos bons companheiros durante muitos anos, terminou, enfim, em algum momento o amor acaba e vamos bola para frente, vamos tocar nossa vida colaborando em função dos nossos filhos, etc. Essa seria sempre a melhor atitude, a melhor postura das pessoas. Né? A pior delas, como sempre digo, é a de ver o ex-cônjuge como um inimigo a ser combatido, o que leva, às vezes, né, até no extremo dos transtornos do pós-divórcio, a alienação parental, que é uma dos grandes temas assim do nosso tempo, que as pessoas hoje em dia têm até estratégias muito
muito ruins de lidar com isso, acusar o parceiro, às vezes até de usar técnica de acusar um parceiro de abuso de um filho para afastar do filho. Enfim, tem coisas muito sérias que as pessoas fazem para machucar e para ferir o ex-parceiro em função desses sentimentos de ódio que ficam de um mau divórcio. Às vezes os pais combinam de buscar os filhos em determinado lugar e as mães esperam no outro. Né? Este é um caso, né, que a gente viu muito interessante, né? A mãe dizia para o pai: vá buscar sua filha lá na esquina de tal rua, e levava ela na esquina de uma outra rua, e aí dizia para a filha: ó, teu pai não veio, viu? Teu pai não teu veio. pai não quer nada contigo, não veio, até que ela acaba rompendo com o pai e fica muitos anos sem ver o pai, e vai encontrá-lo na vida adulta com 25, 26 anos, e aí o pai conta para ela que ele ia sim nos lugares que ele ia sempre nos lugares que a mãe dizia, e ela não ia, e ele pensava então que ela que não tinha ido. Enfim, essa menina acabou rompendo depois com a mãe também, né? Porque ela afastou essa menina do seu pai durante uma vida inteira, né? E ela conta de que quando ela chegou no aeroporto e encontrou o pai, ela disse que era o mesmo pai que ela conhecia na infância, que ela abraçou ele e disse: oi, pai, né? Aquilo muito natural, né? Ela sentia a falta dele, ele era um bom pai, mas tinha tido uma separação muito complicada com a mãe. Aquela história é muito bonita. Ela tinha se afastado quando tinha 15 anos. Ele foi embora quando ela tinha 15 anos, ficou até os 26 sem vê-lo. Claro que eles já tinham um vínculo formado, né? Às vezes, quando a alienação se dá muito cedo, com bebês pequenos, fica difícil o pai alienado, fazer um vínculo com a criança. Mas, no caso aqui, eles já tinham 15 anos de convívio, então ficou um pouco mais fácil manter esta vinculação boa, né? Então, só retomando esse tema, né, para concluir os temas de divórcio, são as condições que favorecem um bom divórcio. Então, respeito pelos filhos e pelo ex-cônjuge, né, pelos filhos do outro, né, e pelo ex-cônjuge, pelo pai ou mãe dos filhos do seu novo companheiro. Aquilo que eu disse antes, uma divisão justa e equitativa dos bens e das responsabilidades econômicas, a manutenção de uma boa comunicação amistosa, ou no mínimo respeitosa, entre os ex-cônjuges, que eu também já tinha citado, o respeito ao espaço dos filhos junto a cada um dos pais, que é também importante, que cada um tenha na sua casa, na casa nova, um lugar aqui, né? Quando formam-se 2 núcleos de casa, quando há separação, cada um tem que ter um bom lugar para os filhos, confortável, igual, o mesmo padrão que costumava ter na outra casa. Eu lembro de uma situação onde isto não aconteceu e era fruto de grandes sofrimento e complicação para os filhos, que um casal se separou e o pai deixou a mulher na casa onde eles viviam, mas era pessoa com pouco recurso, e ele, com os poucos recursos que lhe sobrou, alugou uma casa muito simples, assim, era uma casa de madeira que tinha umas frestas na casa, né? E os filhos iam lá e passavam frio aqui em Porto Alegre, é frio, né? No inverno, especialmente, tem aquele vento que bate aqui, né? E entrava vento pela janela, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, não tinha calefação, uma casa muito simples. Os filhos não queriam ficar lá, né? Não quero para a casa do pai, quer dizer, não queriam mais ser visitado ou ficar com o pai na casa deles. Isso gerou um grande sofrimento para esse homem, uma grande disfunção, vamos dizer assim, nesse pós-divórcio, em função de questões econômicas mal distribuídas. Quer dizer, ele quis... Esse pai quis ser generoso, né? Ele foi generoso, mas foi generoso à custa do seu sacrifício. E queria deixar os filhos bem também, e acabou ficando numa situação desfavorável, né? Então, respeito ao espaço dos filhos, os pais não culparem nem denegrirem o outro diante dos filhos ou dos amigos e familiares, isso é fundamental. Esta coisa é um clássico, né? As pessoas ficam acusando o outro de 1000 coisas. Deixar para
conversar os temas relacionados às queixas ou críticas que tenham dos seus ex-parceiros, para serem tratados um com o outro, sejam tratados em conversas deles, se for o caso, enfim, mas jamais envolver os filhos diante disso, porque isso dificulta a relação do filho com aquele pai que está sendo atacado, desvalorizado, depreciado pelo ex-cônjuge, né? E, finalmente, o exercício de uma coparentalidade colaborativa em benefício dos melhores interesses dos filhos. Quer dizer, que haja uma boa colaboração entre os pais, às vezes por muitos anos ainda, porque às vezes as pessoas se separam, os filhos têm 3, 4, 5 anos de idade, então eles vão precisar ficar 20 anos ainda juntos, né? Ou pelo menos juntos em termos de cuidando juntos dos filhos, até 25, às vezes, anos de idade. Então, é importante que haja uma atitude colaborativa de ambos, no melhor interesse dos filhos, né? Tem um filme, quando a gente fala desse assunto, quando a gente tem mais tempo até, a gente mostra esse filme do Bergman chamado Infiel, que é um clássico dos filmes que o Ingmar Bergman fez lá atrás, e que é muito bonito, porque ele mostra exatamente todas essas coisas, como é que não deve acontecer. Né? É um divórcio, ele é um filme pesado, a Adri até não gosta muito dele, mas porque ele é pesado e termina de uma maneira muito, muito, muito cruel, muito, muito dura, mas é um pouco a realidade, né? O Bergman trabalha esses temas assim pesados e é a realidade de muitas famílias, de muitos casais, né? Em que os pais fazem de tudo para acaba atacando muito ao outro, especialmente quando há contextos muito complicados na separação. No caso, por exemplo, foi uma traição da mulher com o melhor amigo do marido. Então, é o que eu digo que são aquelas circunstâncias que geram divórcios traumáticos, porque, né, ele sofreu, na verdade, uma traição da mulher e do amigo. Ele até dá um tempo para eles ali, para ver se aquilo vai passar, né, como ele disse numa discussão depois que ele tem com ele. Pensei que até dei um tempo para vocês, eu sabia que estava acontecendo, até dei um tempo aí para vocês, quem sabe se resolverem nisso aí, mas agora eu estou vendo que não, que é isso mesmo, então agora vamos assumir as consequências disso, quando ele enfrenta então o casal a ex-mulher e o amigo, e a partir daí uma sequência de atitudes que causam dano à filha. Eles têm uma filhinha de 9 anos, a filha sofre muito vendo aquele divórcio. O pai abandona a sua própria profissão, ele era um músico, né, internacional, ele abandona a profissão para ficar cuidando da filha. E para tirar a filha da mãe também, né? Sim, ele pede a guarda da filha, né, para castigar ela, para punir ela, né? Era uma menina que toda a lógica diria que ela devesse ficar perto da mãe, né? Mas ele pede judicialmente a guarda, entra num processo difícil, complicado, daqueles que a menina tem que ser ouvida, tem que entrar assistente social, aquelas coisas complicadas todas. E no fim, ele ainda convida essa menina para se matar junto a ele, né? Então... Ele perde a guarda antes disso, né? Ele perde a guarda fica então com a mulher, e aí ele, na verdade, jogou fora a carreira musical dele, jogou fora a vida dele e acabou ficando sozinho. Depois a gente até descobre que ele nem estava tão sozinho assim, mas ele, afinal, neste conjunto aí da relação, ele ficou sozinho e deprimido, enfim, e decide se suicidar e convida a filha para morrer com ele. E ela, felizmente, não aceita, ele se suicida. Mas é muito pesado, mas é bem, assim, a que ponto vai, né, estes dramas familiares quando envolve profundos ódios, profundos conflitos, assim, muito graves. Né? Então, chegamos no recasamento, né? Por isso, o recasamento é mais complexo ainda que os casamentos, porque, vejam, essas pessoas chegam de todas essas histórias aí, de todas essas... tendo que ter passado, tendo que ter resolvido todas essas questões anteriores ligadas ao casamento, aos casamentos anteriores, às vezes já é o segundo recasamento, enfim, às vezes a pessoa já vem de 2 casamentos anteriores,
né? Mais complicado ainda, né? Mas, enfim, as pessoas vêm de algum recasamento, né? Então, neste momento, né, existem dois núcleos familiares que vêm do divórcio, né? Vêm dos divórcios anteriores, né? Então, tem a família de um e a família de outro, que às vezes tem filhos de um lado e do outro, né? E aí, como integrar isso, né? Isso é de uma imensa complexidade. A gente que trabalha muito com isso já viu soluções as mais variadas, porque as soluções não são únicas, né? O mais comum, né, é que os casais, então, o novo casal forme uma nova residência, um novo local de vida, e os filhos, quando têm, de um ou de outro, ou de ambos, circulem entre a casa do novo casal e a casa do pai ou da mãe, né, que eles têm. Né? Isto é o mais comum de acontecer. Né? Então, no primeiro momento, é um novo casal, com filhos, né, tendo que dar conta de filhos de um lado ou de ambos os lados, que fazem aquela clássica compartilhamento de casa, né? Fica um tempo com a sua mãe ou com seu pai e outro tempo com o novo casal. E aqui, claro, vem grandes desafios, né? De como harmonizar tudo de isso. Como harmonizar é muito tudo difícil, isso, né? Porque se tem filhos, os dois ex-cônjuges, então tem filhos de um, filhos de outro, e ainda como é que essas crianças vão conviver juntas, né? Sim, aí entra questões da idade que tem os filhos, né? Às vezes são idades próximas, mas às vezes um é um adolescente e outro é uma criança pequena, né? Então, de um lado tem um adolescente ou dois adolescentes, do outro lado tem uma criança, idade escolar, ou até uma criança de 3, 4 anos. Então, como dar conta, né, às desses vezes desafios, tem né? a casa que recebe, tem o quarto único onde dorme já o filho, então tem que acomodar o filho do cônjuge no mesmo quarto do seu filho. Então fica confuso, eles perdem espaço, né? As crianças perdem espaço. E esta é uma questão tão importante, que eu trabalhei lá atrás com uma pessoa que estava nesta etapa de separado, buscando recasar. E, claro, ele, já maduro, assim, na faixa dos seus 50 anos, ele encontrava pessoas aí de 40, 50 anos que também já tinham, às vezes, filhos, etc., né? E aí coincidia de acontecer, por exemplo, que ele gostava da mulher, mas ia conhecer a filha e não se acertava bem. Ou gostava de uma mulher e o filho da mulher tinha problemas e ele pensava, puxa, vou encarar esse desafio aqui. Então, ele refletia ao buscar o seu recasamento, inclusive nas circunstâncias que envolviam, né, que iriam envolver a vida dele dali para frente, né, em função de um filho ter problema ou de uma filha ter mais dificuldade. Né? Num caso, por exemplo, ele tinha afinidade mais com a filha, mas com a mulher não tinha tanto. Então, como é complicado isso, né? Esse homem estava refletindo, né? Uma pessoa que pensava, mas às vezes as pessoas fazem isso impulsivamente, quer dizer, gostam da mulher ou do homem e se reúnem sem avaliar esse conjunto todo que a gente chama, brinca que é o kit, né? E depois que as pessoas estão juntas é que vão ter que lidar com a complexidade dos filhos de um lado e do outro. E aí acontecem às vezes coisas que não funcionam muito bem, né? Então, o ideal, o desejável sempre, né, que pessoas vão recasar, é poder fazer vamos dizer assim, dar tempo para esse conhecimento dos filhos do outro, né, e ver se há harmonia, ver se conseguem ser bem aceitos. Não que os filhos precisem, né, amar como um pai ou como uma mãe o parceiro, mas eles precisam ser amistosos, eles precisam aceitar, né, eles precisam estar preparados para conviver com essa nova pessoa que está junto com o pai ou com a mãe, né? Porque se isso não acontece bem, se não há
Se há uma hostilidade dos filhos em relação ao novo companheiro ou companheira da mãe, isso gera sempre um problema. Muita dificuldade. Não? Complica bastante. Não? Tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação. É muito mais complicado do que só escolher um homem e uma mulher. Né? Tu tem que avaliar o conjunto todo das coisas que estão envolvidas com aquela mulher, com aquele homem. Por isso que, às vezes, eu disse que a solução, uma é as pessoas casarem e morarem sozinhas, mas, às vezes, as pessoas casam, se recasam, mas ficam nas suas casas. Porque, exatamente por essa questão. Às vezes, por exemplo, tem filhos adolescentes, ou já jovens adultos que moram em casa, e já tem a sua vida organizada ali, né? Uma mãe, por exemplo, com 2 filhos, já jovens adultos, enfim. Então, não quer impor aos filhos que estão ali, às vezes, vivendo há vários anos juntos, a presença de uma nova pessoa na casa. Então, às vezes, mantém a sua casa com os seus filhos e convivem, né, com o outro parceiro, que pode também morar com o filho, ou com uma filha, enfim. Né? Então, às vezes, as casas separadas é uma alternativa. Sabe que eu lembro numa situação onde o pai recasou, né? Então, a mulher tinha 3 filhas e o pai tinha uma filha. E ele manteve o apartamento dele para que os dias em que ele buscava a filha para ficar com ele, ele ficava no apartamento dele, para dar atenção para a filha dele. Nos outros dias, ele morava junto com a turma lá, né? Que aí era uma turma. Um monte de mulheres, né? E, eventualmente, eles passavam parte do dia juntos, mas eles sempre tinham um espaço para a sua filha. E funcionou bem durante um bom tempo. São alternativas, não é, para seguir dando uma atenção boa ao filho de um casamento anterior. Porque um dos grandes problemas que pode acontecer é que no novo casamento, e especialmente quando acontecem do novo casal ter filhos, quer dizer, que seriam então os nossos, né? Daí... às vezes as coisas se complicam, quer dizer, os sentimentos intensos que o novo casal que está, vamos dizer, na fase da paixão até, ou se não apaixonados, pelo menos bastante enamorados, né? Porque estão começando uma vida juntos e, de repente, tem um filho. Este pequeno conjunto, né? O novo casal e seu pequeno bebê, fica mais, vamos dizer assim, fica mais valorizado, fica mais cheio de amor, fica ocupando, digamos assim, muito a cabeça e o coração dos seus pais. E os filhos anteriores, muitas vezes, se sentem em segundo plano, se sentem deixados de lado, se sentem menos amados. E isso é muito complicado de equilibrar. Não? Eu lembro, te contei, né, de uma paciente minha que tinha um filho, quer dizer, ela não tinha filho e ela casa com outro que tinha um filho, né? Era o contrário, né? Ela tinha um filho e ele não tinha filho. E eles se casam e aí, nos primeiros tempos, ele agrada o filho dela, trata super bem, se mostra muito amoroso, ela pensa, que bacana, ele vai ser um bom pai para o meu filho e tal. Aí eles casam, ficam juntos, aí tem um filho. Quando nasce o filho dele, ele fica completamente apaixonado pelo seu filho e começa a escantear o filho dela, né? E a tratar mal, às vezes, né? Às vezes dava uns croques nele, às vezes por qualquer bobagem, né? Botava de castigo, né? Batia nele. E ela dizia para ele, olha aqui, tia, entende uma coisa, sempre que tu tratar mal meu filho, eu vou ficar mal contigo. É como se tu tratasse mal a mim, tu tem que compreender isso. Meu filho é parte da minha vida. Então, se tu tratar mal ele, tu me afasta de ti. E ele não conseguia compreender isso. E ele fazia isso repetidamente, até que um dia, depois de alguns anos, ela foi embora. Não? Porque ela não conseguia compreender
esta verdade, esta realidade básica, né? Que um companheiro, um marido ou uma mulher de recasamento tem que tratar bem, né? Pode até não amar profundamente, mas tem que tratar com respeito, com cuidado, tem que poder ser, né, respeitoso com o filho da outra pessoa. Né? Se tratar mal, está tratando mal o seu parceiro ou a O sua seu parceira. parceiro, Né? isso. Exatamente. Quer passar adiante? Eu queria ver se tem outro slide. Então, ainda um pouquinho mais sobre essa questão, né? Que os filhos têm que ter seu espaço com os seus pais, né, anteriores, e terem respeitado o seu direito de conviver com os parceiros de cada um. Então, o novo casal ele tem que aceitar, como tendo filhos e havendo outros pais ou outras mães, num lado ou nos dois lados, que esses filhos tenham espaço nos dois lados. Um dos grandes erros, né, que as pessoas às vezes cometem é querer ficar pai ou mãe do filho do outro, né? Querer substituir o pai biológico ou a mãe biológica. É um Pois é. dos grandes equívocos que às vezes as Recentemente eu pessoas vi um fazem. caso de separação, uma menina de 4 anos, e a mãe exige que ela chame seu novo parceiro de pai, mas ela tem um pai, né? Sim, não está morto, né? É, Mesmo que tivesse morto, não faria ele sentido. não Né? é pai. Então, a criança fica confusa, porque o que acontece? Quem é o pai? O pai é o pai. E há uma exigência, inclusive, desse novo parceiro de que seja chamado de pai. Mas fazem muita diferença entre os filhos, os nossos, então, o filho desse casal, e os filhos de casamentos anteriores. Então, o filho do novo casal, em um aniversário, por exemplo, recebe uma festa muito especial. E o outro, então, já que é filho da relação anterior, recebe no seu aniversário um bolinho de aniversário. Né? E isso vai causando muita mágoa. São as injustiças, né? E as crianças, o ser humano em geral, é extremamente sensível à injustiça. Né? Então, as pessoas percebem isso, né? São pequenas diferenças. Né? Um ganha um presente de um valor maior, o outro de um valor menor. A festa, como tu disse, é maior para um do que para outro, porque são expressões do afeto, em última instância, e esses filhos se sentem injustiçados, se sentem menos amados, se sentem discriminados, e aí começam muitos problemas que depois, lá adiante, vão complicar a cabeça das pessoas. Também, quando um pai sai com a sua filha, ou uma mãe quer sair com a sua filha, né? E o companheiro exige que saiam todos juntos o tempo inteiro. Isso não é necessário. Tem que ter um tempo para que essa mãe fique com os seus filhos também, né? Sim, ou o seu pai fique. Quer algum espaço para aqueles filhos que são de idades diferentes, têm realidades diferentes, às vezes são adolescentes, são jovens adultos, o outro é uma criança, então, né, tem que poder ter espaço, assim como uma família mesmo de um casal, né, que não é de recasamento, se tem filhos adolescentes e crianças ou bebê, tem que ter espaços diferentes e atividades diferentes para as diferentes idades dos filhos, né? Ainda mais sendo de casamentos diferentes. Né? Então, esse é um grande desafio de conviver, né, nesta condição, vamos dizer assim, que tem um pai e uma mãe biológico do filho que não é mais a parceiro. Né? Quando os novos cônjuges, então, falam mal do parceiro anterior, do ex-parceiro do seu marido ou mulher, isso também é muito desqualificante, né? Na frente dos filhos. Tua mãe
vai lá com aquela tua mãe que não cuida de ti, que não te dá atenção, né? Isso é muito, muito ruim. E é bastante comum que aconteça. Mas aquilo que nós estamos falando dos pais ou das mães acabarem querendo ser mãe, né? Que é o oposto disso, né? Querem assumir a maternidade por inteiro, né? Às vezes, quando o pai ou a mãe desaparecem da vida da criança, mais frequente os pais, que tem muito como olhar, isso é uma tragédia. Outro dia saiu aí uma reportagem acho que foi do IBGE, dessas pesquisas, desses dados, saiu um dado que nós temos no Brasil, acho que é algo em torno de 1.300.000 crianças sem registro de nome de pai. Imagine muita gente. A quantidade, né? Então, são crianças que os pais não assumem, que os pais não lhe dão o nome, né? Que os pais não lhe assumem na vida, nem para esta coisa básica de lhe nomear, né? Lhe dar o seu nome, né? Some da vida das pessoas. Então, nestes casos, às vezes, quando um homem, ou no caso, se é um filho, né, que é o pai que desapareceu, um homem assume, pode acabar sendo válido que a criança o chame de pai, porque rigorosamente ele não tem um pai e ele quer ter um pai. Então, às vezes, é aceitável, né, que a criança chame de pai a esse novo companheiro da mãe, para que ela possa ter alguém com quem mostrar, sim, porque aí ele fica de fato sendo pai. Aí ele acaba sendo pai porque é ele que vai na escola, é ele que vai receber os amigos, é ele que os amigos vão ver na vida dele. Então, para ele vai ser importante dizer, olha, esse é meu pai, né? Porque as pessoas precisam ter alguém que elas digam, esse é meu pai, né? É muito triste tu perguntar para alguém quem é o teu pai, a pessoa dizer, não tenho pai, né? Ou não sei quem é meu pai, não sei onde ele mora, não sei onde ele vive, não sei que vida ele teve. Quer dizer, isso é um vazio, é um buraco na vida das pessoas que não tem. E às vezes as mães não contam quem é o pai também. E não contam para proteger, porque às vezes é uma pessoa desqualificada, drogada, enfim, sei lá, às vezes está preso, as pessoas tentam proteger. Né? Lembra daquele filme maravilhoso, Voltando a Viver, né? Que o cara é um menino do exército, é um filme lindo, um menino do exército da Marinha americano, um jovem adulto, que foi criado numa família adotiva que o tratava muito mal, mulher que maltratava, batia nele muito, e ele acaba indo para o exército, mas ele era um brigão, ele brigava com todo mundo, ele vivia socando qualquer coisa, ele estava socando as pessoas, e ele vai para o psiquiatra. O psiquiatra, no caso, é o Denzel Washington, faz um papel lindo de psiquiatra da Marinha, e que vai tratando ele, vai recebendo ele, e vai buscando, acaba convencendo ele aí depois ele tem uma namorada e acaba convencendo eles a ir buscar a família dele, a família de origem dele. Ele vai e encontra uma mãe, aí ele soube então que o pai dele estava preso, né, quando ele nasceu, né? Então depois acabaram matando o pai dele e tinha lá só uma mãe assim completamente empobrecida. Ele vai visitar ela e é linda assim, porque ele faz um diálogo com ela, ele diz para ela, olha, eu no que me transformei, né? Eu sou um marinheiro da Marinha Americana, eu sou um cara bacana, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falo japonês, né? Eu estudei isso, eu estudei, e ela olhando para ele assim, com uma cara vazia assim, né? E não consegue dizer nada, e ele diz várias coisas para ela e vai embora, né? E depois só fica uma lágrima assim caindo do rosto dela. E era vazio, né? Não tinha o que dar para ele, mas ele vai lá e ele conhece ela e vê que dali não ia sair mais nada, mas pelo menos ele foi lá. Depois ele encontra a família paterna, então, que o recebe com grande alegria e ele reconecta com toda a família paterna, que o pai tinha então morrido na época que ele estava nascendo. Então é muito bonito, porque ele recompõe a vida dele, né, de uma forma muito bacana. É uma história real, baseada numa história real. Sempre os filmes romanceiam um pouco, mas é muito, muito bonito. Então, ter um pai é uma coisa importante, né? Ainda nesta questão dos recasamentos, aqui tem a questão das guardas repartidas, né, que é uma coisa que eu implico muito,
que as pessoas confundem guarda compartilhada com guarda repartida. Elas pegam a criança e repartem no meio, tá? Então, 7 dias contigo, 7 dias comigo, ou 3 dias e meio comigo, 3 dias comigo, e aí mede ali rigorosamente 3 dias e meio para cada um, né? Sem levar em conta as necessidades da criança, que ela está na escola, que ela tem que ter as suas coisas organizadas, aí num dia ela está na casa do pai, já está na casa da mãe, não consegue ter nada muito organizado. Guarda compartilhada não precisa ser exatamente os mesmos números de dias e de tempo. O que importa é a qualidade do tempo que cada um pode dispor. Às vezes pode ser o fim de semana com um, a semana com outro, pode ser de um jeito ou de outro. É sobre as importante decisões, é que né? ambos estejam juntos e decidam juntos as questões Isso. importantes da vida do filho, né? Então, que os filhos tenham o seu espaço nas duas casas, né? Na casa anterior e na casa nova, né? Tem espaço para os filhos na nova casa. Uma das coisas mais tristes, sabe, que eu já vi em algumas situações, as pessoas recasam, né? Fazem uma nova casa, que tem lá o seu quarto, fazem lá o seu escritório, e não tem lugar para os filhos. Aí os filhos, quando vão visitar, né? Dorme lá no escritório, dorme no colchão no chão, dorme na sala, dorme em qualquer lugar. Quer dizer, as pessoas não têm lugar, né? Quem tem filhos e vai recasar tem que ter uma casa que tenha lugar para os seus filhos. Isso é fundamental, né? Senão os filhos se sentem desamados, descuidados, se sentem rejeitados. Isso é muito triste e muito ruim, né? E as regras das casas podem ser diferentes, e muitas vezes são, né? E aí, como é que faz? Respeita a regra de cada casa? Sim, porque a criança é capaz de saber que na casa do pai as regras são um pouco mais rígidas, que ela não pode fazer muita bagunça, ela tem que se comportar mais, e na casa da mãe, de repente, ela pode ter mais liberdade, pode pular em cima do sofá, sei lá, né? Então, a criança pode aprender que tem algumas coisas que ela faz num lugar e não faz no outro, e isso está tudo certo, porque desde que aquela é a regra ali, e lá a regra é outra, isso aí a criança E os pais organiza. têm que aprender a lidar com isso, né? Os pais da criança têm que aceitar que as regras na casa do seu ex-cônjuge são diferentes do que ela mantém na sua casa. Exatamente, porque aí cada casal constrói as suas rotinas. Sim, porque daí já envolve o atual cônjuge que tem outro tipo tem de... outras culturas, né? Lá em de... casa se come sushi nas quintas-feiras. Então tá, né? Lá na outra casa não se come sushi porque não gosta de sushi. Ou lá se faz churrasco no domingo. Bom, e aí, né? Assim que é a vida. Então, Ou levanta e arruma a cama nessa casa, na casa do pai e na casa da mãe. Isso não é necessário. Não precisa fazer isso, né? Mas, então, vai ter que obedecer as regras de cada casa. Ou lava a louça numa casa, ou lava a O louça outro na levanta outra. da mesa, tira seu prato, bota na pia, lava o seu prato. São coisas pequenas, mas que fazem o dia a dia da vida das pessoas, né? E que atrapalham quando as crianças sentem... a gente está no horário? Estamos chegando meio-dia aqui. A gente está no horário, vamos lá. Vamos só concluir 2 lâminas aqui, então, só para a gente fechar. Eu não sei se, Aline, se a gente deveria deixar um tempo para perguntas ou simplesmente vamos concluindo assim. Pode concluir, faltam 2 lâminas. Isso, só para fechar esse tema. Pode concluir, depois a gente fecha. Está perfeito. Isso a gente já falou quando nasce o filho do novo casal recasado, né? Do investimento afetivo na criança. E a pergunta, né? Que a gente quer, é difícil. A pergunta que não pode calar, né? Quer dizer, é possível amar-se os filhos de outros, do parceiro, né? Com outro pai, outra mãe, como aos nossos próprios filhos, né? Esse é o grande dilema, né? A gente vê na natureza, por exemplo, né? A natureza mais, nos nossos ancestrais mais primitivos, né? Os machos matam os filhos de outros machos, né? Das suas fêmeas, né? Os filhos rejeitam, o abandono, ou mesmo matam, né? Então, tem coisas atávicas da natureza
que fazem com que tenda a haver uma certa diferença entre o amor que o casal que está naquele momento se formando, né, cheio, como eu disse no início, cheio de amor, cheio de paixão ali, e de repente tem um filho, aquele filho vem revestido de todos aqueles sentimentos positivos daquele momento. Então, quanto se consegue ter a mesma qualidade, a mesma quantidade de amor por esses filhos novo do recasamento e aqueles que vêm dos casamentos anteriores, né? E aí eu diria que talvez assim as pessoas mais amorosas, mais generosas, mais amadurecidas têm esta capacidade de amar tanto os seus novos filhos como os seus filhos anteriores, os filhos dos seus parceiros, né? Pessoas mais maduras, pessoas mais bem resolvidas, pessoas mais amorosas, eu diria que sim, que podem sim amar igualmente a todos os filhos, mas algumas pessoas não conseguem. Algumas pessoas não têm esta capacidade e acabam discriminando os filhos dos companheiros, dos ex-parceiros, do companheiro com o seu ex-parceiro em relação aos seus novos filhos. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vê. Então, como tornar a convivência harmoniosa com os teus, os meus e os nossos, foi um pouco de tudo que nós falamos aqui, né? É um pouco a resposta disso, é quem somos nós, né? Quem são os nós, né? Quem somos, quem é o casal, o novo casal, né? Se o novo casal são duas pessoas maduras, são duas pessoas generosas, amorosas, são capazes de dar conta dessa complexidade e ter uma família rica e se sentir enriquecidos com esta complexidade toda. Mas aquelas pessoas que vêm machucadas ou que vêm de divórcios mal resolvidos ou que tiveram profundas desilusões amorosas nas suas separações, se sentiram traídas, abandonadas, às vezes chegam machucadas, chegam com dificuldades para lidar com tudo isso, e aí vão precisar da ajuda dos profissionais da área. Então... Só com uma frase assim de fechamento, né, que as famílias de nossos dias não estão nem melhores nem piores do que em outros tempos. Simplesmente estão diferentes, mais complicadas, mais complexas, né, mas também em alguns aspectos mais ricas. Né? Então é isso. Gratidão. Nossa, que delícia ouvir isso tudo. E poder pensar a respeito de todos esses aspectos, de todos esses pontos, né? Eu estou vivendo esse momento, né, de recasamento, meus, seus, nossos, e está sendo muito bom ouvir isso tudo para poder estar aplicando, né? E muito interessante quando vocês trazem essa questão, eu adorei essa frase final, quando vocês falam assim, tudo depende de quem é o nós. Né? Nossa, e realmente, né? Quem é esse nós é que vai fazer toda a diferença nesse novo relacionamento, na vida dos filhos, né? Que estavam já do primeiro casamento e os que vão chegar. Né? Muito bom. Verdade. Muito bom. Dai, tem pergunta aí? Olá, bom dia. Oi, agora tu aparecesse? Estava escondida? Sim, E está aí pertinho de vocês, essa gaúcha aí. sim, aqui em Porto Alegre. Ainda em Porto Alegre. Sim. Bom, a pergunta é importante o casal fazer uma terapia de família ou de casal antes de partir para um recasamento? Qual seria o posicionamento e o que vocês recomendam? Tá, chato. Antes do recasamento... Sim, seria uma espécie de terapia preventiva. Eu acho que aquela questão que nós falávamos de fazer uma avaliação de todos os aspectos, né, da nova família, fazer uma preparação, eu acho sempre bom. Né? Eu acho que... Isso faria sentido se as pessoas estão chegando naqueles casos que a gente diz que as pessoas chegam ainda com algumas feridas não curadas, ainda com algumas questões não bem resolvidas, né?
E aí talvez esta avaliação precise de algum cuidado. As pessoas que chegam bem resolvidas, né, que estão bem preparadas para o recasamento, eu diria que tudo certo, bola para frente. Não seria necessário fazer uma Seria terapia. preventivo, né? Assim como eu recebo adolescentes que começam um novo namoro e fazem algumas sessões para se organizar no novo namoro, né? Preventivo mesmo. Seria desejável que todo mundo avaliasse um pouco a sua relação antes de começar, né? Acho que trabalhar com noivos, com namorados que vão se unir, com as né? expectativas Seria que bem cada legal um assim que tem, houvesse né? programas preventivos, programas de preparação, né? para o casamento, ou para o recasamento, seria bem bacana. Porque Já as consta pessoas que chegam... podemos pensar sobre isso. De as pessoas chegam... Já pensei que, opa, podemos pensar sobre isso. as pessoas chegam, de uma certa forma, com muitas expectativas. Exato. E os filhos também chegam com muitas expectativas. Então, seria bom avaliar as expectativas de cada um e Elas ver não sejam irrealistas, né? exato, ver o que é possível e o que vai ser impossível, o que não vai acontecer, né? Exatamente, já fazer os combinados, né? De como vai ser e ali com todos reunidos, né, para poder fazer esses combinados de como vai ser essa nova família, né, que vai estar Quanto se mais formando. claras as regras tiverem, melhor, Exatamente. né? Quanto mais claras tiverem as combinações de como é que vai ser, menos confusão lá na frente. Né? É verdade. Como eu digo, o combinado não sai caro. Ai, muito bom, muito bom. Vamos pensar sobre isso, hein? De repente, quem sabe a gente não faz algo a respeito disso, né? Desse preparação para o recasamento aí Existe das isso, em muitos pessoas, lugares existe né? isso. Não é uma Vamos novidade. aqui. Fica aqui o desafio para as mimadas aí, ó. Quem é terapeuta de casal já vai começar a trabalhar com isso também. De estar ali trabalhando com aqueles que estão começando uma nova família. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Gratidão pela disponibilidade de estar conosco. Gratidão por trazer essa palestra com tanto conhecimento, que eu tenho certeza de que ajudou muitos casais, né, que estão vivendo isso no seu dia a dia. E como vocês falaram, não é uma coisa fácil de administrar, não é uma coisa simples, né, de se resolver, mas que vocês trouxeram várias dicas, várias direções, né, para que eles possam, a partir de agora, trilhar por um caminho que não seja tão conflituoso, mas mais harmonioso, né, para todos. Então, muito obrigada pelo carinho, pela Obrigado, Aline, pelo participação. convite, pela oportunidade de a gente estar aqui trocando ideias com você. Sempre é interessante, sempre é uma oportunidade da gente refletir também sobre esses temas, né, que são tão desafiadores. Espero que tenhamos trazido alguma contribuição aí para as pessoas refletirem sobre essas questões tão complexas. Né? A gente agradece muito o convite, agradece as pessoas que estão participando nesse momento. Foi muito bom, né, Prado? Sim, tranquilo. Tranquilo. Nós somos recasados, então É verdade. Vocês têm da nós falamos experiência. também de algo que a gente conhece de vivência, não é só de teoria. Né? É verdade, é verdade. E eu admiro muito a relação de vocês, acho uma gracinha. Vocês são um espelho para mim também, nessa forma tão leve que Nós só vocês não levam. temos os nossos filhos, assim, de crianças, né? Temos uns adotivos, mas nós temos muitos filhos em trabalhos que fazemos juntos, livros que escrevemos juntos, temos muitos filhos assim de outro tipo, né? É E verdade, gente. alguns adotivos aí na família que a gente, algumas crianças que a gente pega de vez em quando aí para ficar com a gente também. A Dai colocou aqui no chat que as pessoas elogiaram muito pelo YouTube, vários comentários elogiando a palestra de vocês, né, maravilhosos, e que vocês possam continuar essa jornada que tem impactado muitas pessoas, muitas famílias, muitos psicólogos através também da formação de vocês, não só dos atendimentos, dos livros, das palestras,
né? E quem amou essa palestra, é facinho de encontrar eles lá no INTCC. Tem que botar o RS, Adri? Sim, a gente está aqui no Sul. INTCC RS, certo? No Certo. Instagram. Tá bom, querida. Então, Beijo. abraço grande para todos vocês. Abraço. Beijo. Fiquem Beijo. bem aí. Bom domingo para todo mundo aí. Obrigada, Ali, querida. até uma próxima aí que a gente vai se encontrar pessoalmente aí. Pessoalmente, morrendo de saudade de Quando vocês. terminar essa Vamos comer aquele pandemia. macarrão lá dentro do parmesão, hein? É verdade. Aquele lá está nos esperando lá. Um beijo, Tchau Tchau, para gente. todo mundo querida. aí. Gratidão. Abração. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigada.